a liberdade da informação e da consciência é algo que tem que estar junto, né? E isso eu não penso só em maçonaria, eu penso pra gente mesmo, na vida, sociedade. O homem é um animal social, né? Já dizia o Sócrates, então a gente tem que viver em sociedade. Então, o intuito deste teu canal é justamente levar informação para as pessoas, para que elas não sejam tão leigas. E principalmente para combater golpistas que usam o nome da maçonaria para ganhar dinheiro, principalmente. Alô, alô, galera, estamos começando mais um Multiverso. Esse é o episódio de número 73. Eu sou o Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas e hoje nós temos um convidado muito especial, o Diego Franzen. Ele que é versátil, autor e jornalista reconhecido por suas contribuições ao mundo da literatura e da comunicação. Com uma carreira que se estende desde 2000, ele já publicou 14 livros que abrangem diversos gêneros, incluindo romance, pesquisa, jornalismo e também obras iniciáticas. Ele é natural de Cruz Alta. Diego, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, fico muito feliz de estar aqui. Eu sempre acompanho o podcast, eu acho que assisti quase todos. Então, fico bem feliz de estar aqui com vocês nesse dia de hoje. É uma honra para nós. E, pessoal, eu nem li todo o currículo dele, porque daqui a pouco ele que vai se apresentar para a gente. Bem-vindo. A gente também acompanha teu trabalho e tu faz algumas obras com assuntos bem interessantes, né? Que nós adoramos. Agora, exatamente. O último livro do Diego, ele vai falar para nós agora qual que é o tema. E tem livros de ficção, tem um pouco de tudo aí que a gente vai descobrir. Mas, Diego, conta um pouquinho da tua trajetória lá, desde Cruz Alta, o que te interessou para seguir a área do jornalismo. Como é que tu começou a escrever? Dá uma resumida aí no teu... Bom, vamos lá então. Na tua biografia. Vou resumir. Eu sempre fui um praticante de arte marcial e dava aula de arte marcial lá em Cruz Alta. Só que com 18 anos eu não tinha muita grana para fazer nada e pensava, de arte marcial eu não vou viver. Né? Era a minha visão naquele momento. Aí, no momento assim que eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, para onde que eu vou, para que lado eu corro, tinha terminado o ensino médio, não tinha pensado em nada, me preparado para nada. Aí, de repente, tinha um jornal lá em Cruz Alta chamado Diário Serrano, e eu vi um anúncio da capa, estamos contratando profissional para trabalhar na redação, não precisa experiência. E eu pensei, eu vou lá, vou lá. Que idade tu tinha na época? Eu tinha 19 anos. Aí eu fui lá, fiz uma redação sobre coxilha nativista, era o tema. E eu sempre fui um cara do metal, do rock e tal. Eu não tinha muita vivência do nativismo. Fora a minha mãe gostava. Do Pampa, né? Não tinha muita essa vivência, né? Mas enfim, eu acompanhava, porque minha mãe gostava de ir nos acampamentos farroupilha. Eu ia junto mais pela folia de criança, mas eu acompanhei, né? E então eu fiz a redação sobre a coxilha nativista, foquei essa redação, eu lembro muito bem na necessidade de cultuar as raízes dos antepassados. Eu dei uma enroladinha, assim, porque eu lia bastante já na época gibi, revistas em quadrinhos, enfim. Né? Então eu dei uma enrolada legal no texto. E deu 2 dias, me ligaram dizendo para mim ir lá. E no domingo seguinte eu estava fazendo cobertura esportiva no estádio do Guarani de Cruz Alta, num jogo pelo Campeonato Gaúcho, né? Então, tirando foto, fazendo matéria e tal, e eu estava no esporte. E aí, questão de 1 mês, 2 meses depois, o radialista que fazia jornada esportiva para a Rádio Independente, que é do grupo Diário Serrano, adoece, me caiu um microfone de paraquedas no dia do jogo. Ó. Eu é o repórter de campo. E a partir, quem sabe faz ao vivo. E a partir dali, eu era super tímido. Eu tinha vergonha de falar e não achava que eu tinha. E tu vem de uma cidade pequena também. Sim, Cruz Alta hoje tem 67 mil habitantes, né? Na minha época,
quando eu era criança tinha 80, e é uma cidade que está diminuindo. Agora tá retomando um ritmo legal, mas é uma cidade pequena, né? Então eu comecei ali no Diário Serrano e Tímido, com vergonha para falar. com vergonha para falar e tudo, né? E aí terminou isso no ano 2000, terminou o semestre do ano 2000 ali, a diretora do jornal, a Teolides Antonello, que é conhecida como Tchô, né? Ela me disse, tu tem interesse em fazer faculdade de jornalismo? E eu disse, interesse eu tenho. Ela, então tá, a gente vai fazer uma bolsa pelo jornal e depois tu vai pagar o jornal trabalhando aqui. Então foi uma oportunidade legal que apareceu, daí fui para a Unicruz, estudei jornalismo e a partir daí como o jornalismo do interior ele paga muito pouco, a gente precisa falar isso, né? Sim. Então a rotatividade de profissionais é extremamente grande, né? Então eu fiquei 8 anos no Diário Serrano, né? 8 anos, de 2000 a 2008, né? Então, claro, um intervalinho ali em 2006, que eu conheci uma moça lá em Curitiba, me mudei, depois eu acabei voltando. Teve esses desencontros. Teve. Daí, nisso, o resultado disso está lá em Cruz Alta, uma menina linda de 18 anos, né? Olha! Então, mas aí, resumindo, eu trabalhei de 2000 a 2006, 2006 fui para Curitiba, voltei no final de 2007 para Cruz Alta e fiquei mais um ano e pouco, e daí depois, em 2008, eu troquei de emissora, daí eu saí da rádio Diário Serrano e fui para Pop Rock. Aí eu fiquei trabalhando mais como locutor na Pop Rock até 2010. Aí em 2010 eu vim para Bento e fiquei. Mas tua preferência é a área escrita, é falar, é microfone, o quê? Tu tem alguma preferência ou não? Eu gosto de tudo, assim, eu tinha muito receio com vídeo. Assim, mas o canal do YouTube acabou gerando, né, eliminando também essa minha... Tanto é que tu fazia as redações, provavelmente, né? Sim, faz redações, ele fez os livros e o YouTube provavelmente tenha te ajudado a perder a timidez, né? O rádio me ajudou a perder a timidez, porque o rádio tu tem que improvisar muito, sabe? E principalmente jogo de futebol do Campeonato Gaúcho, assim, tu vai perguntar para um jogador e ele solta aquele palavrão no meio da entrevista, de repente xinga. Teve um jogo, eu me lembro até hoje, do Guarani de Cruz Alta, eu não vou citar o nome do técnico, mas o locutor lá em cima, que era o Jarbas Vargas, que é um grande radialista aqui do interior, ele me disse, fica de olho aí no Guarani e tal, e quando eu entro na boca do vestiário, tá o técnico do Guarani xingando o jogador. Mas xingando o jogador, assim, eu peguei um contexto do xingamento e quando ele voltou pro campo, eu botei o microfone e perguntei daquele xingamento, e ele me encheu de osso, assim, mas o que tu tava ouvindo as conversas do vestiário, seu abelhudo, não sei o quê, porque eu não te dou mais entrevista, e assim mesmo, eu tinha um ano de rádio quando ele fazia isso, assim, ao vivo, e aí eu saí. A arte marcial me ajudou muito também a improvisar. A ter autocontrole. Né? A ter autocontrole. Se ele faz aquilo comigo 5 anos antes, ele toma um soco. Mas a arte marcial me ensinou a ter muito autocontrole. Tanto que eu nunca me envolvi numa briga física. Né? Nunca. Só uma tentativa de assalto aqui em Bento. Mas isso nem conta. Né? Então, mas eu nunca me envolvi numa briga física, assim, né? Então, eu mantive o autocontrole, mantive a classe. E depois, no final do jogo, ele fez menção de me pedir desculpa, mas não quis, e eu não fui falar com ele também, e passei o resto do campeonato sem entrevistar ele. Eu entrevistava até o Maqueiro, mas não entrevistava ele. E aí, mas isso era uma vingancinha pessoal minha. Né? Bom, tanto é que ficou para a história, né? Ficou. Daí, logo depois dessa rotatividade que eu estava falando, começou a vir outras editorias para o meu colo, né? Então eu passei o esporte por um outro repórter e comecei a fazer página policial e política. Né? Totalmente diferente. E é o que exige mais do jornalista, eu acho. Talvez tenha servido de inspiração para os teus livros também. Esse aqui principalmente, o Temporal Austin. Esse aqui principalmente. Por quê? É um crime. Eu vou dizer por que esse serviu de inspiração. Em Cruz Alta aconteceu um assassinato uma vez, isso lá no começo dos anos 90, teve um caso que foi chamado de vilipêndio de cadáver. Que uma seita satânica entrou no cemitério, pegou um corpo de um cara, fatiou o corpo do cara, espalhou os membros do cara pelo cemitério e escreveram com o sangue do cara uns símbolos, né, nas paredes e tal. Aí passou um tempo, um menor que estava envolvido nessa seita acabou denunciando os caras, e a partir dessa denúncia eles foram presos, né?
E aí, esse menor, passou um tempo, os caras saíram da cadeia, porque vilipêndio de cadáver é um crime que não tem uma pena muito grande. No dia que esse menino foi se apresentar ao quartel, ele sumiu. Ele simplesmente sumiu, ficou um ano desaparecido. E eu fiquei fazendo todo esse ano matérias com a mãe dele, na busca do paradeiro desse menino e tudo mais. E um ano depois, a polícia localizou o corpo, porque essa mesma seita satânica tinha combinado, e ele estava envolvido, é importante dizer, convidou ele para ir no cemitério fazer um sacrifício humano, e quando ele chegou lá, ele descobriu que o sacrificado era ele. Né? Aí mataram ele, abriram um túmulo, jogaram o corpo dentro e fecharam o túmulo de volta. E descobriram porque uma menina, namorada de uns caras, entregou. Senão... Isso é verídico. É verídico, isso é verídico. Quem que imaginaria que em Cruz Alta ia acontecer isso? E aí, o que aconteceu a partir... Imagina tu convidar a pessoa, né? Vamos fazer um pacto satânico? A pessoa, sim, vai. A pessoa vai animada. Chega lá, é ela. E aí, sacrificada é tu, essa. Não, e aí, resumindo, a partir daí essa história ficou na minha cabeça. Mas daí eu mudei para Bento e vi muito aquela cultura da serra, do italiano, né? De honrar as culturas italianas e tal. E na mesma semana eu estava fazendo uma maratona de leitura do Mário Puzo, do Poderoso Chefão. Eu pensei, se eu juntar aquele caso de Cruz Alta com a cultura da serra e máfia do Mário Puzo, eu vou fazer um livro. Esse aqui. Aí surgiu esse livro. Até eu boto um crime muito parecido, né? Que na realidade o enredo desse livro é um grupo satânico mata uma moça num ritual, né? E aí a moça é filha de um mafioso, que é um dos representantes da 'Ndrangheta, que é a máfia da Calábria lá, que é a maior organização mafiosa do mundo. Aí nessa ficção tem um núcleo da Ndrangheta na serra. E aí, tanto a polícia quer pegar os bandidos, quanto o mafioso também, né? Aí a gente cita ali... a máfia tem um ritual de iniciação que eu descrevo no livro. A máfia tem um ritual. E falo da história dos carbonários, como é que eles formaram aqui a região da serra, a migração italiana e tudo mais. Teus livros, mesmo de ficção, tem um pouco de partes... tem um pouco de história também, né? Real, né? Sim. Tu fala da máfia, da maçonaria, de coisas. Eu coloco elementos, até porque eu gosto muito do Dan Brown. Né? Eu gosto de ler os livros do Dan Brown porque ele faz capítulos curtos, uma coisa que não. E eu sempre faço isso nos meus livros, pelo menos de ficção. Capítulos curtos e fluidos, né? Para não ficar aquela coisa assim. Nada contra, assim, por exemplo, eu gosto muito do Humberto Eco, mas assim. Que ele pode dizer em 20 linhas, ele diz em 200, né? Então eu tento ser... Tu é mais sucinto. Eu tento ser... o primeiro livro, inclusive, o Tempora Ossa, a primeira edição do Tempora Ossa, a minha mulher dizia assim pra mim, Diego, você está muito jornalista. Quer ser escritor, tem que ser um pouquinho menos jornalista, tem que florear mais e tal. Aí eu tenho tentado fazer isso e a segunda edição do Tempora Ossa teve o dobro do tamanho do primeiro. Teve o dobro. O primeiro teve 150 páginas, o segundo teve quase 300, né? Então, mudou um pouco o meu enfoque. Eu sempre busquei mudar. Aí, chegou ali na pandemia, Deixa eu só voltar um pouquinho na linha do tempo, tá? Então, o que te trouxe a Bento? Foi um convite de um veículo de comunicação aqui? Tu veio a trabalho? Não, na realidade, assim, eu estava desempregado em Cruz Alta, porque eu tinha saído da Pop Rock, que naquela crise que teve lá dos imóveis, lá nos Estados Unidos e tal, a rádio fez um corte de pessoal, né? E deixaram o mesmo locutor da tarde até a noite, assim, sabe? Então, aí eu acabei sobrando nessa equação, né? Aí eu pensei, e a minha mulher, assistente social também, desempregada lá em Cruz Alta, e sem perspectiva nenhuma lá. Aí ela me disse, lá em Bento tem o meu irmão, que mora lá, que tu acha? Eu disse, e eu vi que tem um jornal aqui que tá precisando de um freela, pelo menos tu vai lá, faz esse freela e tenta se colocar. Eu disse, manda meu currículo, se der, deu. Ela pegou meu e-mail, mandou o currículo, que era o Serra Nossa na época, né? Então, eu trabalhei um mês no Serra Nossa como um freela, né? E depois eu acabei indo pro grupo RSCom. E eu fiquei um tempo na RSCom, depois passei por Difusora, passei pelo Jornal Gazeta também, e tive uma experiência legal nos órgãos de comunicação aqui em Bento, até que em 2019 eu acabei indo para o Poder Público, né? Trabalhar na Câmara de Vereadores. Bom, e tem um assunto aqui que ele é um pouco polêmico, mas que o nosso pessoal gosta, né, Marcelo? E a gente também gostaria de saber. Dá para ver que todos os livros que tem aqui são maçônicos, né? Basicamente, a grande maioria. Eu boto eu tenho muito livro maçônico porque eu participo de algumas comunidades online da maçonaria, de grupos de estudiosos, de pesquisadores. Porque antigamente a maçonaria ela tinha
A gente costuma chamar de fase romântica, né? Não tinha acesso à internet, Exato. não tinha acesso a nada. Então nós tínhamos alguns poucos escritores, por exemplo, o Risardo da Camino, que era aqui de Garibaldi, que era um cara que escrevia livros e tal, mas ele inventava muita coisa e botava. Sim, fonte, vozes da minha cabeça total, sabe? Ele fazia interpretações e jogava. Fonte, vozes da minha cabeça. Então, nada contra o Risardo, que é um grande desbravador, que se a gente, escritores tipo Ken Ismail, eu, Clóvis Gregório, que são grandes pesquisadores, Marcelo Deldébio, tem muitos pesquisadores bons aqui no Brasil, né? A gente toma pedrada de vez em quando. Então, imagina o que o Risardo tomou lá nos anos 60, 70, né? Exatamente. Então se a gente agora tá assim, imagina naquela época, né? Então, porque, é um perjúrio, é um crime falar de maçonaria. Não, existem algumas coisas que não podem ser faladas, porque tá no contexto, por exemplo, eu gosto de usar essa analogia, tu é sócio de um clube, tu tem acesso às dependências do clube se tu tiver a carta de sócio, né? Se tu não tiver, eventualmente tu pode dar uma olhada lá no que acontece, mas tu não vai viver o clube, né? Então é mais ou menos isso, né? Então, hoje, eu comecei a fazer pesquisas, assim, principalmente depois que comecemos a ter acesso a bibliotecas internacionais pela internet, de pegar manuscritos originais lá do século XVII, XVIII e tal, e traduzir com aquela linguagem arcaica, tentar adaptar, tentar compreender o contexto. E a partir daí eu me apaixonei por essa pesquisa. E eu comecei a escrever, e eu tinha resistência de escrever de maçonaria. Por exemplo, quando eu escrevi o Tempora Austin, eu botei no contexto da história os Carbonário, né, porque não era maçonaria, né? Eu botei os Carbonário porque eu não queria falar de maçonaria. Aí, o primeiro livro que eu escrevi, que é o Lendas Urbanas de Cruz Alta, eu peguei uma coletânea de ocorrências policiais malucas que eu peguei, mais personagens históricos, lendas de lugares assombrados e maldições e tudo mais, e compilei e fiz um livrinho divertido, mas com humor. Esse eu fiz uma linguagem humorística. Bem diferente desses aqui. Bem diferente. Isso foi lá em 2008. Aí em 2015 eu faço o Tempora Austin. Então eu fiquei 7 anos sem escrever, sem publicar nada, né? E aí depois do Tempora Austin, eu lancei o Legado do Aprendiz, Maçonaria do Legado do Aprendiz, lá em 2020, quando começou a pandemia. E como é que surgiu esse livro? Esse livro ele surgiu assim, começou a pandemia, isolamento social, e eu resolvi fazer alguma coisa útil nesse tempo. Então eu resolvi escrever. Então eu tinha vários textos que eu já tinha escrito ao longo da minha vida maçônica. Eu fui iniciado lá em 2006, né? Então eu já tinha uma... Como é que... porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Como é que se entra para a maçonaria? Alguém tem que convidar, não basta querer, né? Normalmente é por convite, né? E nós temos, é importante frisar... Você é convidado, Marcelo? Deixa quieto. Não, normalmente é por convite, né? Então, o que acontece? Nós temos, por exemplo, algumas propagandas. Quem acessa o YouTube vai ver que tem um velhinho lá prometendo um relógio mágico, network e tudo mais. Se tu se inscrever no site dele e ir para uma sessão pública, que daí tu vai conhecer empresários poderosos e vai virar maçom. Isso ali é golpe, né? É golpe. A mesma coisa esses grupos que tu procura. Se tu pegar, faz a experiência, Marcelo, faz a experiência tu mesmo. Vai lá e segue 5 ou 6 páginas de maçonaria no Instagram. Segue 5 ou 6. Eu aposto contigo que em 10 dias alguém vai te convidar para ser Illuminati. Por que vai acontecer isso? Porque tem um monte de golpista que pega o nome de alguma estrutura conhecida ou famosa e simplesmente sai convidando os caras e diz: tu vai ter Illuminati, mas tu tem que fazer um depósito de 100 euros. Aí tu faz depósito de 100 euros e o cara some, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Tem muito golpe. Então, a maçonaria no Brasil ela é muito bem institucionalizada, né? E nisso é o que falta, talvez, para as pessoas entenderem, porque existe a maçonaria regular, legítima, né, que é constituída por 3 obediências: o Grande Oriente do Brasil, que é a potência que eu estou, que foi fundado lá em 1822. O Grande Oriente? O Grande Oriente do Brasil foi fundado em 1822. Né? E depois nós tivemos lá em 1927, nós tivemos um racha dentro do Grande Oriente do Brasil que gerou as grandes lojas maçônicas dos estados. E lá em 73 teve outro racha que gerou os Grandes Orientes Estaduais. Então a maçonaria regular e reconhecida no Brasil é Grandes Orientes Estaduais, né? Grandes Lojas Estaduais e Grande Oriente do Brasil. Só que agora já tem grande loja da Era de Aquário, grande loja do Rito de Mênfis Misraim, sabe? Então os caras começam a criar coisas. Às vezes muita gente expulsa da maçonaria de verdade, né? Vai lá e cria
um cosplay lá e vai brincar de vender iniciação, né? E lucrar com isso, o que é pior, né? Então, Tu estava falando da tua iniciação ali na maçonaria, daí eu te interrompi. não, eu eu fui iniciado em 2006, né? Então, ali em 2020 eu já tinha quase 15 anos de experiência, então aí eu tomei coragem de começar a publicar, né? Então, aí, agora já estou com 14 anos, né? Pandemia, não tenho o que fazer. Então, eu comecei a escrever, participar, e o que me provocou foi participar de um Meet, né? Um Meet, os maçons não podem se reunir, estão tudo sem loja, vamos fazer um Meet e debater, né? Informalmente. E aí, a partir daquilo ali, eu pensei, tem tanta coisa que precisa ser falada, e às vezes não se fala por tabu, por mito e tal, e aí eu resolvi escrever. Por exemplo, O Legado do Aprendiz é um livro que eu fiz ele direcionado para quem não é maçom. Então é um vade-mecum, ele explica assim, como que entra para a maçonaria, o que são as ordens panamaçônicas. E se tu pudesse resumir para nós, o que é a maçonaria? A maçonaria é eu vou usar uma fala popular, clichê, mas eu acho que se encaixa bem. É um sistema de moralidade, né, cujos ensinamentos são velados por alegorias e símbolos. Então, a maçonaria ela é uma corrente filosófica que estuda um sistema moral para melhoramento individual, e a partir do melhoramento individual, tu melhorar o coletivo. E nesse contexto entra o contexto de fraternidade, né, de amizade, que é uma coisa muito legal, né? E a gente sabe que como a gente é humano, e onde tem humano, sempre dá alguma probleminha e tal, mas às vezes a gente tem que passar por cima disso, né? Então, tem um dissabor com fulano, tem um dissabor com Beltrano. Mas, assim, o que eu posso dizer é que a maçonaria não é sistema de pirâmide, sistema Tinha aquelas ordens italianas no começo do século aqui, ordens de mútuo socorro, né? Tinha aqui em Bento, tinha as ordens italianas de mútuo socorro. A maçonaria não é isso, né? A maçonaria é um sistema de moralidade. A fraternidade acaba gerando uma afinidade melhor, né? Por exemplo, vamos jantar com as famílias, e aí os filhos começam a crescer e o tempo passa muito rápido, e aí eles vão crescendo junto, e aí se cria laços de amizade e fraternidade. Mas o objetivo principal dela é o melhoramento individual, para a partir desse melhoramento, tu conseguir contagiar o todo, né? E o que significa este símbolo? O esquadro e o compasso, ele é utilizado muito como o símbolo da maçonaria, né? Ele é o mais popular símbolo maçônico, né? Sem cometer nenhuma indiscrição, tá? Vou tentar resolver. Mas, assim, o esquadro, ele fala muito sobre nós andarmos em ângulos retos, né? De retidão, né? Ele fala muito sobre retidão. Enquanto que o compasso, ele fala muito sobre o teu círculo de atuação, né? Então, tu acabar sendo reto, probo, no teu círculo de atuação e conseguir influenciar e construir algo legal nesse sentido, né? Então, é mais ou menos isso. Tentei falar sem cometer nenhuma indiscrição, né? Tu falou dessa questão moral, né? É possível fazer um paralelo entre as religiões, Igreja Católica esse é o tema legal. E a maçonaria? Esse é um tema legal. Esse é um tema legal, até porque a maçonaria ela tem uma condenação católica, né? Papal, né? Ela tem uma condenação. O pessoal diz, já passou o tempo, não tem, tá válido, tá lá no Código Canônico, tá válido. Qual que é a condenação? E nós tivemos aqui no Brasil uma coisa que favoreceu a chegada do movimento protestante no Brasil, inclusive foi um fato do Segundo Reinado, chamado questão religiosa. O que era a questão religiosa? E lá na Europa, depois eu falo na Europa, eu vou falar no Brasil primeiro, né? No Segundo Reinado, o Dom Pedro II, que não era maçom e para mim foi o maior governante que esse país teve, eu sou um fãzaço dele, né? Então, o Dom Pedro II, ele começou a reinar, ele não era maçom, mas ele permitiu a volta da maçonaria para o Brasil, porque em 1822 o Dom Pedro I, quando ele foi iniciado em agosto, em setembro ele foi elevado ao cargo de grão-mestre geral do Grande Direito do Brasil, e no final do ano ele proibiu as atividades maçônicas, né? Proibiu. Então passou a ser crime, né? Então de 1822 a 1831 a maçonaria foi vista como se tinha alguma loja trabalhando no Brasil, era selvagem, assim, não registrada, independente. Em 1831,
o Dom Pedro volta lá para combater o Manuel, lá o irmão dele, o usurpador lá, né? E aí fica aqui o Dom Pedro II, né? O Dom Pedro I vai e fica o Dom Pedro II. O Dom Pedro II, ele passa a ser tutoriado pelo José Bonifácio de Andrade e Silva, né? O José Bonifácio de Andrade e Silva, que era um grande diplomata, era um grande intelectual, viveu e cresceu nas cortes europeias, então ele era um cavaleiro, era um gentleman, né? Aí o José Bonifácio era muito amigo da esposa do Dom Pedro I. E quando o Dom Pedro I arrumou aquele caso com a Marquesa de Santos e tal, ele ficou do lado dela. E aí o Dom Pedro I pegou e exilou o José Bonifácio. E ele tira o José Bonifácio do exílio porque era a melhor companhia para o filho dele, que estava aqui no Brasil. Aí o Dom Pedro II acelera o processo de maioridade dele para ele ser maior de idade aos 14 anos, e ele passa dos 14 anos até o final, até 1889, né, a ser o governante do país. Então, ele é um cara que, da adolescência, todo o amadurecimento dele foi misturado com o do Brasil, né? E aí, aí entra a questão religiosa. Lá em Olinda, ali nos idos de 1870, tinha um bispo, né? E o Dom Pedro II ele tinha dois elementos que era necessário para reger a igreja. Ele tinha o beneplácito e ele tinha o padroado, né? E o que era isso? O Dom Pedro II nomeava os bispos. Ele nomeava os bispos e os arcebispos, para onde eles iam, para onde... Por quê? Porque o Estado pagava o salário dos sacerdotes. O Estado pagava o salário dos sacerdotes. Então ele tinha esse benefício. Esse poder, sim. Ele tinha esse benefício legal. Só que daí o bispo de Olinda vai lá para a Europa e conhece o Papa, que eu não me lembro, acho que era o João VIII, não me lembro o nome do Papa, não vou ficar devendo. Mas ele conhece o Papa lá, e quando ele conhece esse Papa, o Papa já mostra para ele lá uma bula papal que condena a maçonaria, né? E também, 2 anos antes, tinha sido lançada a bula da infabilidade papal, ou seja, para questões de morais e fé, o Papa é infalível. Então, quando a gente vê assim, parentes, eu sou católico, mas esse Papa não me representa. Crime de pecado grave. É crime de pecado grave falar alguma coisa assim se você for católico, né? Então, fechou parênteses. Aí, resumindo, o Papa vai lá e o bispo de Olinda vem, e aí o bispo de Belém se alia a ele nesse sentido, e eles começam a expulsar todos os padres maçons que tem nas paróquias. E tinham vários. Aí começam a expulsar os padres maçons. E um pouquinho antes disso, um padre tinha feito um discurso usando vários termos maçônicos, tipo liberdade, igualdade, fraternidade, tá, defendendo a lei do ventre livre, né? E aí o Dom Pedro II fica sabendo dessa situação e manda ele parar. Diz, eu sou chefe de Estado, eu sou chefe da igreja, porque a religião oficial do Império é a católica, então tu sossega. Eles disseram, não, meu chefe é o Papa, não é tu. E aí, resumindo, ele condenou esses padres a trabalhos forçados. A partir dali, ele perde o apoio da Igreja Católica. Ele começa a enfraquecer, perdendo o apoio da Igreja Católica. Nessa pegada de perder o apoio da Igreja Católica, vem para o Brasil a primeira Igreja Batista, né? E a primeira Igreja Batista, o primeiro bispo batista foi sagrado dentro de um templo maçônico, porque eles não tinham espaço e uma loja maçônica ofereceu uma sala para eles fazerem essa cerimônia. Então, então a Igreja Batista e o movimento protestante, a partir de então, foi trazido para o Brasil através da maçonaria. Então, todas essas igrejas protestantes que vieram depois, por exemplo, uma coisa assim, eu fui criado em família espírita, né? Na época do Império, era crime previsto no Código Penal participar de qualquer atividade mediúnica. Sim. Era crime, né? Então, isso influenciou, inclusive, o Dom Pedro II a perder um pouco do poder, porque ele já tinha perdido o poder com a Guerra do Paraguai. Já perdeu a questão religiosa. E aí, com a abolição da escravatura, perde os latifundiários. O roteiro da proclamação da República está pronto, né? E aí ele tudo que mantinha ele de pé, os grandes produtores rurais, o exército e a igreja abandonaram ele. E aí então a maçonaria, só completando a resposta, no Brasil ela tem essa treta que até hoje não está muito resolvida. Em termos de mundo, a maçonaria é condenada pela igreja por relativizar a salvação. Esse é o termo que a maçonaria diz que você vai ser salvo de acordo com as suas obras e de acordo com... E, na realidade, não existe nenhuma instrução oficial que diga isso, né? Até porque a maçonaria ela aceita membros de todas as religiões, né? Então, e aí
na igreja diz, não, você vai ser salvo por Cristo, mas só por Cristo. Então, nesse contexto, a maçonaria tem uma condenação que em 1983 foi ratificada pelo João Paulo II, né, assinada a declaração pelo cardeal Joseph Ratzinger, que depois viria a se tornar o Papa Bento XVI. Então, a maçonaria ela tem essa restrição. Só que depois eles relativizaram um pouco, assim, tu não está excomungado, tu está em estado de pecado grave, então tu te confessa, larga essa vida e tá tudo certo. A questão de se confessar já começa errado por aí, né? Porque eu acho que minha opinião, já que nós estamos falando sobre isso, até tem pessoas que fazem coisas erradas e vão se confessar com um padre. Por que tu tem que contar teus medos para alguém? Né? É como se tu estivesse contando teus medos, para que seja muito mais fácil de a gente ser manipulado. Mas a pergunta é a seguinte, por que tu acha que a maçonaria sempre foi vista como algo do mal? Será que é por questão de algo religioso, pela questão do Papa, como tu recém comentaste? Também, porque se influenciou muito, e o pessoal associa muito a maçonaria aos templários também, né? E os templários têm um monte de mito envolvido, no livro das conspirações eu falo bastante sobre isso aí. Mas o fato dela ser fechada, dela ser secreta, desperta muita coisa, né? Ela não é secreta, ela é discreta, né? Todo mundo sabe onde tem um prédio maçônico. Tu vai numa cidade, tu sabe que tem maçonaria, porque lá no trevo da cidade tem um esquadro, um compasso lá na entrada da cidade, né? Então, tu sabe onde tem. Então, tem CNPJ, se tu procurar uma loja maçônica em Bento Gonçalves, o CNPJ tu vai achar todas, né? Então, não é secreto. Sociedade secreta é Ku Klux Klan, que ninguém sabe onde fica, onde se reúne, e os caras fazem horror. Isso é secreto. A maçonaria não é sociedade secreta, a maçonaria é discreta, né? E faz um trabalho social, filantrópico bem legal, muitas vezes não visto, né? Então, tem muita gente que critica e ataca e que muitas vezes não sabe que é ajudado. Então, e também a maçonaria ela não faz nada para receber reconhecimento, né? Eu acho que a caridade que humilha o que está sendo ajudado não é caridade, né? Ela é nula. Exatamente. Né? Aqui nós também temos o grande arquiteto do universo, que se chama Deus. Por que vocês não chamam Deus de Deus? Porque nós aceitamos pessoas de todas as religiões. Então, por exemplo, o judeu vai chamar de Adonai, o cristão vai chamar de Cristo. Um bandista de Oxalá. E por aí vai. Então, de uma maneira que todo mundo consiga se identificar, né? O judeu, o muçulmano vai chamar de Alá. E assim, eu já vi em loja maçônica um muçulmano e um judeu juntos, abraçados. Então, isso é coisa legal, né? Isso é uma coisa. É a mesma coisa um esquerdista e um. Tem. E os jantares acabam sendo divertidos. Sendo divertido, porque já aconteceu de ver um cara de extrema direita e de extrema esquerda debatendo assim, e o debate alto nível, sem ofensa, sabe? Alto nível. Então... Mas quem faz parte da maçonaria muitos não fazem questão de que saibam que ele é maçom, né? E aí como é que os maçons se reconhecem, assim? Existem formas de reconhecimento. Fora os encontros nas lojas. Existem formas de reconhecimento, assim, daí são posturas, sinais que tu pode fazer com o corpo e tal. Tem o cumprimento secreto. Tem. Essa parte não pode contar. Não, essa não dá. Qual a diferença da maçonaria e os Illuminatis? Tem algo... Agora eu vou... Esse é um tema legal. A teoria da conspiração está começando a chegar. Esse é um tema bem legal. Os Iluminados da Bavária, os Illuminati, né? Eles... A Andrélia é Illuminati, né? Eu sou. Ah, é? Legal. Que legal. Os Iluminados da Bavária, os primeiros, ali em 1774, foi criado por um professor de direito chamado Adam Weishaupt. O Adam Weishaupt vai lá e cria a Sociedade dos Iluminados da Bavária, que no começo não se chamava assim, se chamava Ordem dos Perfectibilistas, né, em 1774. E qual era o objetivo do Weishaupt? Ele era um professor de direito e um grande filósofo. Então, o que ele precisava fazer, o Adam Weishaupt? Ele queria acabar com as monarquias absolutistas e com o poder da igreja no povo. Esse era o principal objetivo da Ordem dos Illuminati, era combater isso, né? Então, eu acho estranho, por exemplo, quando o cara manda assim, vem para a prosperidade dos Illuminati, eles combatiam isso, eles não queriam essa parada, né? Pelo menos a turma do Weishaupt, né? Aí o rei Teodoro, ali da Alemanha, da Bavária, né? Em 1785, ele declara atividades dele criminosa.
né, dos Illuminati. Eles são presos, exilados e tudo mais, e o Weishaupt morre no exílio. Não existe nenhum registro oficial da continuidade do movimento que o Weishaupt iniciou, né? Então, todos os movimentos que vieram depois são homenagens, são referências, mas o movimento que o Weishaupt lançou, ele morre com ele, né? Então, o que vem depois, né? E a gente sabe que no Brasil, no mundo, deve ter umas 20 ordens que se dizem, somos as ordens dos Illuminati e tal. Mas a ordem do Weishaupt morreu com ele, né? Então, e assim, e aí tem umas situações interessantes, né? Por exemplo, todo mundo vê o olho que tudo vê e lembra dos Illuminati. Né? Esse símbolo eles nunca usaram. Eles Os Illuminatis? Nunca usaram. O símbolo dos Illuminati era uma coruja. Era a coruja de Minerva, que era o símbolo da filosofia, né? Que é o símbolo da sabedoria. Tanto que o primeiro grau dos Illuminati chamavam de Minervais, né? Que eram os caras que estudavam a filosofia, né? E aí, para aplicar essa filosofia para combater monarquia absolutista e o poder da igreja. Esse era o principal objetivo dos Illuminati. A partir daí, os Illuminati acabam alimentando bastante teorias da conspiração, por exemplo, no sentido de que, na maçonaria tu não viu agora. Isso eu ouvi de um amigo. Um amigo me falou isso uns 10 anos atrás. Tu não viu agora na maçonaria, né? Mas quando tu chegar lá no grau 33, tu vai ver que vocês são um bracinho dos Illuminati. E aí os Illuminati vão puxar vocês e tal. E na realidade eu não vi nada disso até hoje. Os Illuminati, eles estão acima, digamos, da maçonaria, não? Não tem relação nenhuma. Não tem relação. São organizações distintas, né? São distintas. O Weishaupt, que é o fundador dos Illuminati, ele foi maçom, mas ele foi expulso por plágio. Ele foi expulso por plágio porque ele pegou algum ritual maçônico e botou nos Illuminati, descobriram isso aí e expulsaram ele da maçonaria por plágio. Ele foi expulso por plágio. E a partir daí os Illuminati também não eram muito discretos, né? Em dizer, Não, eles não são nem um pouco. Eles não eram muito discretos, então quando o rei Theodore resolveu declarar eles criminosos, não foi difícil achar eles. Não foi bem difícil. Mas o olho esse veio da onde, então, do símbolo? Sabe, né? por exemplo, a nota de dólar, né? Todo mundo diz, tem um elemento da maçonaria na nota de dólar. Não tem. O grande selo dos Estados Unidos foi feito em 1785. O olho que tudo vê foi colocado no simbolismo maçônico no século XIX. Então não foi depois, né? Depois do grande selo. Então esse símbolo, na realidade, era um símbolo cristão. Era um símbolo da igreja católica mesmo, a Santíssima Trindade. Né? Esse era o símbolo do olho da onipotência divina e tal. Era um símbolo de origem cristã. Tanto que hoje, os Estados Unidos é um país cristão, né? Tem mais protestantes, mas é um país cristão, né? E todo elemento que tem ali é de origem cristã. Dá para se dizer assim, talvez a pirâmide inacabada tenha alguma relação com o simbolismo maçônico, mas dentre os caras que... Eram 13 caras que conceberam o grande selo dos Estados Unidos, só tinha um maçom e era um cara com uma opinião bem secundária. O grande cara que fez aquilo ali não era maçom. E depois, aí sim, tinha o George Washington, que fez até cerimônias públicas usando o avental maçônico e tudo mais. Esse sim era maçom, né? O grande líder da independência dos Estados Unidos. Então tem influência maçônica na independência dos Estados Unidos? Tem. Na nota de dólar tem? Não. Nos Estados Unidos é um país que tem uma estrutura maçônica muito forte. Se tu for para Washington, por exemplo, tem até um tour maçônico lá. Tem um tour maçônico que eles fazem lá, que eles mostram lá o obelisco, mostram lá o Congresso e tal, tem, mas oficialmente, institucionalmente não. Até porque é um grande erro, eu vejo, a gente dizia assim, a maçonaria fez a Revolução Farroupilha. Não fez. Foram alguns maçons, porque tinha maçom dos dois lados. Institucionalmente, a maçonaria nunca fez nada. Né? Quem faz são os maçons. Né? Então, a maçonaria não trabalhou pela independência do Brasil, sim. É aí uma exceção, porque realmente aí houve uma influência maçônica direta, né, para fazer a independência do Brasil. Mas, por exemplo, Revolução Farroupilha tinha maçom dos dois lados. É uma revolta que iniciou por causa do Shark. Né? Então, não foi... E depois, no final ali, convenientemente, mataram todos os lanceiros negros, que era o obstáculo para o Tratado de Paz, lá a questão dos negros. Aí armaram uma arapuca lá em Porongo para os negros, mataram todos eles. Agora podemos assinar o Tratado de Paz e tal. então vamos aniquilar os problemas. Não, mas a maçonaria não teve nada a ver com isso. Agora, sim, no final da guerra, sim, a relação do Barão de Caxias com o Davi Canabarro, ambos maçons, acabou
facilitando o acordo de paz. Sim, acabou facilitando. Só fazendo um parênteses aqui, antes da gente voltar para o assunto. A maçonaria vai até o grau 33, né? Isso. Que tu pode falar que grau tu tá? Sim, eu estou no 33. Tu já é 33? Tu é um grão-mestre daí? Não, assim, nós temos hoje, são potências, né? O que é o grão-mestre? O grão-mestre é o cara que é eleito pelo povo maçônico para administrar uma potência maçônica por um determinado período. Uhum. Então ele é o cara que foi eleito para... Mas ele tem que ter chegado a 33 também. Não pode ser grau necessariamente. 3. Pode ser grau 3. Ah, é? Não precisa ser grau 33. Aí nós temos também, a partir e a potência maçônica, por exemplo, o Grande Oriente do Brasil, ela vai reger 3 graus, os 3 primeiros. A partir do grau 4, nós temos os graus chamados filosóficos, né? Que daí eles aprofundam o ensinamento dos 3 anteriores. Aí dentro dos graus filosóficos, nós temos os Supremos Conselhos, né? Então, que daí são lojas separadas que funcionam dentro da loja que tratam só de graus superiores. Então, por exemplo, na minha loja tem reunião na terça, na quinta-feira, filosófico, né? Então, mas não é toda semana, filosófico é bem mais de boa, né? Então, hoje, por exemplo, neste dia de hoje, eu estou venerável mestre da minha loja, né? Ou seja, eu estou presidindo a loja até junho do ano que vem. E também estou como delegado litúrgico do rito adoniramita no Rio Grande do Sul. Então, o responsável estadual pelos graus 4 a 33 do rito adoniramita sou eu, hoje, né? Hoje. E como é que se muda se sobe de grau ali? É por tempo? É por estudos? Tem tempo, são 3 exigências: tempo, estudo e taxa. Tem que pagar também? Então, tu tem uma taxa para subir de grau. Tempo. Estudo, né, e taxa. Então, TT. Pô, tu gastou um monte então para chegar no 33? É que não é tão caro como o pessoal pensa. Assim. Não é tão caro, assim. Não é tão caro, assim. O pessoal pensa, maçonaria só tem rico. Eu sou um pé de chinelas. Esse é outro mito, né? Que o convite, eles não convidam qualquer uma. A pessoa tem que ter ou dinheiro ou uma influência na sociedade, ao menos é o que se imagina. Já dá para convidar o Marcelo, porque tu tá com uma influência boa, bastante dinheiro. Não, o que se pede pro cara entrar pra maçonaria? São 3 coisas, tá? Primeiro, que haja concordância da família, porque não adianta tu ir pro lugar pra maçonaria entrar na tua vida pra ser mais um motivo de problema, de briga com a mulher. Não adianta, né? Então não adianta. Tá? Então, a primeira coisa, a tua esposa, se tu for casado, tem que concordar que tu participe. Tem, tá? Como é que é o nome dela? O segundo ponto, tu tem que ter condições de estar em todas as reuniões, ou no máximo de reuniões possível. Não adianta tu assumir um compromisso e não ir, né? Só para ter o título, então não vai, né? E o terceiro ponto, que é importante também, é tu conseguir cumprir com as tuas obrigações pecuniárias sem afetar a tua família e os teus. Então, esses são os 3 elementos que... E claro, tu tem que acreditar em Deus, ateu não entra, né? Então... olha aí, ateu não entra. Ateu não entra. Porque, na realidade, a maçonaria faz um trabalho à glória do grande arquiteto do universo, a glória da criação, a glória de Deus. Como é que um ateu vai fazer um juramento, né? A glória de Deus se ele não acredita em Deus. Então... E digamos que a pessoa entre para a maçonaria, tem como sair depois se arrepender? Sim, tem como sair, como ser saído. Mas e os tais ritos secretos e coisas, e se a pessoa sai contando para todo mundo? E assim nasceram as lojas irregulares. Não, é por aí, assim, porque assim, tu pode ser... Tu, por exemplo, eu não tenho mais condições de... Não gostei. Eu falei, não gostei. Faz uma cartinha, pede o desligamento. Fiquei pobre, não tenho mais como pagar. Tem o satanismo que tu não pode sair mais. E daí tu... não gostei. Ocultista, né? O ocultista não pode sair mais. Então, não gostei, tô fora. Sai, né? Então... eu posso ser maçom e participar da igreja? Pode. Posso ser maçom e participar da Ordem Rosa Cruz? Pode. Pode fazer o que tu quiser, tu só cumpra as tuas obrigações. Em casa e na loja, e no trabalho. Eu falei brincando aqui de Illuminati, mas qual a explicação de mulheres não poderem participar da maçonaria? Eu vou te dar a explicação que eu penso e a explicação didática. A didática é porque a maçonaria foi inspirada lá no tempo dos antigos construtores e foi criada a maçonaria dentro de um contexto que nós vivíamos numa sociedade patriarcal. Qual que era o contexto da sociedade patriarcal? A mulher tinha direito de criar os filhos e obedecer o marido. E só. Né? E o movimento feminista não existia naquela época. Então,
A maçonaria, ela nasce nesse contexto. Por exemplo, a maçonaria nasce num contexto que tu pode ser proprietário de outra pessoa com direito a diploma, né? Escravidão. Né? Então, entre as regras da maçonaria, tu não pode entrar em escravos. Algo inadmissível. Aí a última das regras diz que todas as regras anteriores não podem ser mudadas. Né? Então, assim, há um contexto assim de que isso nos landmarks, né, que são as regras que definem o que é uma maçonaria regular. Mas hoje existem sim maçonarias que trabalham sério e que trabalham com mulheres, por exemplo, iniciam mulheres. Tem lojas femininas que iniciam só mulheres. A grande loja unida da Inglaterra hoje, que acho que é a loja mãe do mundo, ela cede espaço para lojas femininas fazer esse trabalho. Muita coisa evoluiu. Né? E, por exemplo, tem uma outra coisa, esse delicado, assim, talvez meus irmãos que estão assistindo vão me apedrejar, né? Eu vou dizer, é a questão do homossexual. O homossexual não pode entrar na maçonaria porque a maçonaria não aceita homossexuais e tal. Claro que aceita. Onde é que está escrito que não pode? Agora, eu botaria um homossexual conviver com um cara extremamente conservador toda semana? Não faria bem para nenhum dos dois, né? Então, tem que ver muito a loja que o cara tá. Então, se é para botar para gerar briga, não, né? Mas não é essa a questão. A questão é que não existe. Só que o que acontece? Isso acontece não só com a maçonaria, com todas as ordens, com todas as igrejas, com todos os movimentos que tem seres humanos. Em vez do cara pegar o movimento, os conceitos do movimento e levar para sua vida e mudar a sua vida, o que o cara faz? Ele pega os conceitos da sua vida, leva para o movimento e tenta mudar o movimento. Sim. E aí começam brigas, guerras, tretas, enfim. Bom, enquanto toma tua água, a gente vai fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores, né, Marcelo? A gente vai começar então pela Così Gelato, que está situada na Galeria da Londer, uma das lojas, né, Marcelo? Porque também tem em Garibaldi. Eu fui no Vale dos Vinhedos esses dias, no Caminhos de Pedra, desculpe, não no Vale dos Vinhedos. E tem uma Così Gelato lá também. Exatamente. Então fica aí a nossa indicação. Inclusive é do nosso amigo Vinícius Buffon. E é um lugar maravilhoso, né? Bom, tá sempre cheio sempre muitas novidades. Inclusive, recentemente ele ganhou mais alguns prêmios, né? Não, ele foi para a Itália se aprimorar, tá sempre estudando essa área dos, vamos chamar de sorvetes, né? Mas é um gelato, né? Dom Antônio, cafeteria, restaurante e bar. Fica ali do lado do da Londer Planalto, um lugar maravilhoso da nossa amiga Maiara. Que está sempre inovando, aceitando sugestões e vendo qual que é a demanda, né? O que o público quer. Ela muda o cardápio, agora tem mais pratos vegetarianos, mais pratos fitness. Exatamente. Então, e tem uma saladinha mediterrânea ali que vocês precisam conhecer. É com peixinho, muitas saladas. Uma tilápia, uma salada que acompanha. Nossa, é muito bom. E abre sempre das terças-feiras até o domingo. E o horário é bem estendido, vai até às 23 horas da noite. Domingo que você quer sair, tomar um café ou comer alguma coisa e não acha lugar aberto aqui em Bento Gonçalves, vai na Dom Antônio, que lá o domingo fica aberto até... Muito bem lembrado. Até tarde da noite. Stacy, a melhor hamburgueria da cidade. E tem um diferencial, né? Ainda tem, agora, né? Eles estão fazendo o hambúrguer multiverso, que eles já tinham. Então, agora que eles estão sendo nossos apoiadores, vai voltar o hambúrguer multiverso. Não podcast, mas multiverso. E o diferencial é que tem um robozinho que vai na sua mesa. E outra novidade é que a Stacy abriu uma unidade em Caxias. Então... tem Caxias do Sul e Bento Gonçalves também. Exatamente. Marmitas Benfit. As marmitas congeladas da Benfit, elas são produtos orgânicos, são preparados no dia, são entregues todas terças e quintas. E quando a gente fala em marmitas congeladas, não é aquela marmita que está congelada há muito tempo. É você que congela ela, né, Marcelo? Exatamente, você faz seu pedido, faz encomenda, inclusive pode ser personalizado, né? Além do que tem no cardápio, você escolhe, quero isso, quero aquilo, e é feito de acordo com o gosto da pessoa, né? Com certeza. Hotel da Londer, né? O Hotel da Londer também é um dos nossos patrocinadores, tem 3 hotéis
2 em Bento Gonçalves e 1 em Garibaldi. O Hotel da Londres, ele não é somente, né, um hotel, ele também te recebe para você fazer seus eventos. Tem todos os trabalhos, né, Marcelo, que pode ser feito lá. Por exemplo, tem piscina, tem café da manhã. Todas as terças-feiras, o Hotel da Manhã para a comunidade fica apenas R$ 38,00. E sem falar da piscina, da sauna. Restaurantes, tem a cantina, tem o café da manhã, é completíssimo, o melhor café da manhã de hotel que eu já conheci. Com certeza. Se você também quiser lavar os seus cobertores, lá também pode, né? Tá aberto para a comunidade. Bom, Restaurante de Vereda também. Restaurante de Vereda fica situado ali na Avenida Planalto, um lugar maravilhoso que tem... Eles têm uma sequência de colonial, que é ótima para quem quiser conhecer os pratos típicos aqui. Tem polenta, tem radite, tem carnes, é maravilhoso. E aquela musiquinha gaúcha, porque ele é lá da fronteira, né? Da fronteira ele também, Ele é nosso conhecidíssimo. Então fica aí a nossa indicação. Muito obrigada aos nossos apoiadores. Bom, voltando aqui que o Diego tomou o cafezinho dele, tomou água. Restabelecido. Estabelecido. O que tem em comum a Rosa Cruz com a maçonaria? Tem alguma semelhança? Tem alguma semelhança, mas não tem relação, né? E com a Rosa Cruz, o movimento Rosa Cruz, o pessoal diz assim, a Rosa Cruz nasceu lá no Antigo Egito, né? O pessoal da antiga mística Ordem Rosa Cruz da Morte costuma dizer isso. Lá no Antigo Egito, não, a Rosa Cruz, o movimento Rosa Cruz, ele nasce em 1614, quando foi publicado na Europa um manifesto chamado Fama Fraternitatis. Esse manifesto é um chamado à razão, né? É um chamado à razão. É um chamado a combater o obscurantismo. E isso influenciou o movimento Rosa Cruz, né? Através de 3 elementos que eles consideram essenciais para isso, né? Que é astrologia, alquimia e cabala. Né? Então, esses são os 3 elementos que eles usam dentro da filosofia Rosa Cruz para tentar moldar, combater o obscurantismo, né? Então, o movimento Rosa Cruz, em 1614, lança o Fama Fraternitatis, que é o primeiro manifesto, e ali se revela a existência desse movimento. Em 1615 vem um segundo manifesto chamado Confessio Fraternitatis, que também é uma sequência, né? É uma sequência dessa doutrina, dessa filosofia, que tem muita influência luterana nele, no contexto dele, apesar de ter uma coisa mais alquímica, mais esotérica, tem uma influência luterana muito forte. E em 1616 vem um outro manifesto chamado Casamento Alquímico de Christian Rosenkreuz. Esses são os 3 documentos que deram origem ao nome Rosa Cruz. A partir daí, inspirados nesses manifestos, surgiram as ordens Rosa Cruzes. Então, que não tem só uma, tem várias. Né? Tem várias. A maçonaria, ela nasce antes mesmo dessas ordens Rosa Cruzes, 100 anos depois do primeiro manifesto. Então 1617, 103 anos depois. 1717 nasce ali a Grande Loja Unida da Inglaterra, né? A Grande Loja da Inglaterra, né? Primeiro a Grande Loja da Inglaterra, depois tinha a Grande Loja dos Modernos, porque daí houve uma cisão, depois se uniram de novo e virou a Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, mas a Grande Loja Unida da Inglaterra, que tem sede em Londres, pesquisar lá no Google Earth, vocês vão ver o templo lá no centro de Londres lá. Então, a Grande Loja Unida da Inglaterra, sim, ela tem uma influência do movimento Rosa Cruz, mas ela não tem uma relação. Existe uma influência muito grande, porque a maçonaria ela não é uma ordem conservadora. Existem muitos conservadores na maçonaria, mas a maçonaria, em essência, é uma ordem progressista. Né? Então, ela é uma ordem que quer rupturas de elementos, de elementos que mantêm a sociedade presa. Né? Então, é uma ruptura. Né? Aí o pessoal, nova ordem mundial, não é isso, né? Não é isso, né? Mas a maçonaria, ela nasce num contexto de transformação social, né? Então, a transformação social, ela não flerta muito com o conservadorismo, que quer manter a sociedade como está, dentro da harmonia que está. Por exemplo, romper com a escravidão. Isso foi um movimento progressista. Os conservadores não queriam romper a escravidão naquela época, porque eles queriam que a sociedade se mantivesse naquele eixo, né? Aí, claro, e é diferente tu ser, por exemplo, um progressista do que ser um libertário, né? De tu querer mudar para fazer o que tu quiser. Aí é outra coisa, né? A liberdade absoluta de consciência, que está lá na bandeira de Minas, se não me engano, né? A liberdade absoluta de consciência é um grande dos objetivos, liberdade absoluta de consciência, né? De pensamento, de crença,
E isso é o que a maçonaria sempre defendeu, né? Sempre defendeu. Ela nunca defendeu regimes totalitários. Alguns maçons sim, né? Mas nunca defendeu regimes totalitários. Por exemplo, a maçonaria em Cuba lá é um horror que aqueles irmãos sofrem. Meu Deus. Mas tem. Sim. Mas a impressão que dá, tu falou que é progressista, né? Mas dá a impressão que é conservadora no sentido de manter a tradição. Sim, ela mantém essa tradição, ela mantém os landmarks, que são as leis. O que é um landmark, né? Uma tradução livre para o pessoal entender. Porque toda vez que tu vai perguntar para o maçom, por que não aceita mulher? Ah, por causa dos landmarks. O que é um landmark? O landmark é assim, ó. A maçonaria, por que chamam de loja maçônica? Loja porque tinham os alojamentos de pedreiros, né? Que vendem alguma coisa. Então, o loja vem de alojamento, né? Então, dos pedreiros ali que construíram as catedrais ali na Idade Média, né? Então, o simbolismo maçônico foi incorporado ao simbolismo desses pedreiros, né? Então, o landmark, o que seria? Seria um terreno, tu tem um terreno. O landmark seria a divisória desse terreno, né? Seria uma cerca, né? Então, o que está dentro do terreno é teu, o que está fora não é teu, né? Então, o landmark é o que rege a pureza do que está dentro, né? Então, o landmark seria isso, né? Então, por causa desses landmarks, que tem mais de uma compilação, inclusive, que se justifica de não aceitar mulheres, né? Mas daí é uma questão assim. Muito relativa e bem delicada, porque assim, eu tenho um canal maçônico hoje, choca alguns irmãos. Eu já recebi xingamento de irmão lá de São Paulo. Eles me mandam mensagem me enchendo de osso lá, porque eu estava divulgando a ordem, né? Então, eu disse para ele, tem opção, não assiste? Não, é a opção que tu tem, porque eu já entrevistei até o mestre, né, dentro do canal, né? Então, o outro canal que eu tinha, eu tinha mais liberdade ainda, eu entrevistei até o Henrique Cristo no outro canal. Então, a liberdade da informação e da consciência é algo que tem que estar junto, né? E isso eu não penso só em maçonaria, eu penso pra gente mesmo, na vida, sociedade. O homem é um animal social, né? Já dizia o Sócrates, então a gente tem que viver em sociedade. Então, o intuito deste teu canal é justamente levar informação para as pessoas, para que elas não sejam tão leigas. E principalmente para combater golpistas que usam o nome da maçonaria para ganhar dinheiro, principalmente. E também reforçar a cultura maçônica, que assim como o brasileiro, o brasileiro em geral, o maçom brasileiro é muito pouco, né? Então, a gente está buscando, dentro desse canal, que ele surgiu. Eu tinha um outro canal que era mais místico, esotérico, daí eu falava de temas tipo ufologia, mediunidade, percepção extrasensorial, parapsicologia, assim, era um canal bem bacana. Só que daí acabou que eu e o rapaz que tocava o projeto comigo resolvemos encerrar o projeto, e eu pensei em fazer um projeto focado só em maçonaria, porque eu via que os vídeos que eu fazia sobre maçonaria, a visualização ia lá em cima. Ia lá em cima, assim, e eu tinha um público bom naquele canal ali, era no Portais da Tradição, era o nome do canal, tinha uns 1.800, 2.000 inscritos naquele canal. O Maçonizando, em cerca de 3 semanas, alcançou isso. Então, foi muito legal, assim, a aceitação, e aí trouxe membros da Ordem de Molay para explicar o que é a Ordem de Molay, que é uma paramaçonaria, né, é um grupo de jovens patrocinado pela maçonaria, né, tem Bento, inclusive, então, sou fundador. Então, tem a Ordem de Molay, tem escritores maçônicos, grão-mestres maçônicos, pesquisadores. Toda semana eu trago alguém para falar, né? E também faço, aí, além das entrevistas, né, eu faço vídeos respondendo dúvidas frequentes, né? Então, toda semana a gente está trabalhando alguma coisa nesse sentido. O nome do canal é Maçonizando. Maçonizando, tá lá no YouTube, canal Maçonizando. Basicamente, o foco é maçonaria. É maçonaria. Esse canal é só maçonaria. Mas ele é aberto a todo mundo, não tem conteúdo restrito, né? Por exemplo, tem um assinante, tu vai ter acesso. Não tem. Quer colaborar com o canal, colabora. Se não quer, o teu acesso vai ser o mesmo de todo mundo. Então, o acesso, todo o conteúdo do canal é aberto e enquanto eu estiver administrando, sempre vai ser. E nos fala quais os maiores mitos, digamos assim, coisas que as pessoas pensam sobre maçonaria que não tem nada a ver com a verdade, com a realidade. Tem que entregar um parente para ficar rico.
Pena que não pode, né? Não, mas falando sério, não. Tem esse mito que tem que entregar um parente, que tu vende a alma pro diabo, que tem um bode, não existe bode nenhum na maçonaria em nenhum grau, né? Mas que tem um bode, que eles adoram um bode, não tem nada disso, né? E esses são os mitos mais comuns, né? Mas tem vários outros, né? Tipo, que é uma máfia, que são uma fachada dos Illuminati, né? Que estão lutando pela nova ordem mundial e tudo mais. Né? Bom, falando em nova ordem mundial, o teu último livro é sobre teorias da conspiração, né? Exato. Vamos abordar algumas delas aí. Eu digo que algumas eu acredito, hein? Eu acredito em várias. Tu acredita em várias? Tem várias, por exemplo, a Área 51, Tu fez... caso Roosevelt. Cada uma delas tu fez um estudo e tu dá a tua opinião, se tu acha que tem indícios de que... Ontem um amigo meu disse, me diz qual a teoria da conspiração que tu mais acha legal. E eu disse, cara, a que eu mais acho legal, a que eu acho mais legal é a do ET de Varginha. Porque eu conheci um capitão do exército que trabalhou lá. E que viu aquele policial lá, o Marcel, morrer. Porque o cara teria tido contato com um suposto ser e desenvolveu um câncer de pele que matou ele em 20 e poucos dias. Então, ele estava lá. E ele disse que tinha realmente americanos lá, de terno preto, os homens de preto chegaram lá e pegaram, isolaram os caras, tinha acesso restrito até para capitão do exército. Então isso é uma coisa que tem um fundo bem legal. Mas, por exemplo, no caso Roosevelt, tinha um projeto da CIA chamado MK Ultra. Eles contratavam uma moça bonita para ir lá. Por exemplo, o Marcelo tem um certo poder, uma certa relevância e tal. Aí eles contratavam uma moça bonita para ir lá no bar, seduzir o Marcelo e tal. E aí daí eles raptavam o Marcelo, sedavam ele com LSD e através de um processo de magnetismo eles lançavam dentro da cabeça dele uma mensagem subliminar que fazia com que a mente dele estivesse sendo controlada. Então é uma teoria de conspiração muito bem elaborada e muito plausível, né? Muito plausível, verossímil, né? Então tem teorias assim. E também tem umas que são bem macabras, né? Vamos falar uma por uma aí das mais famosas. Área 51, tu acredita que eles capturaram lá um extraterrestre e que tem naves? Assim, os primeiros livros que eu li foram de ufologia. Eu sempre gostei muito do tema, assim, porque eu acho assim que é ilógico que o universo inteiro gira em torno da gente, né? Ele está é uma pedra circulando em volta de uma estrela de quinta grandeza que está no subúrbio de Via Láctea. Tu acha que a Terra é plana? Não. Não. Essa é outra teoria da conspiração? Não, sabe que uma vez eu vi dois amigos meus discutindo, dizendo, a Terra é plana. Ele, não, ela é oca. Foi uma... Mas assim, eu acho assim que é meio ilógico haver vida só na Terra. Civilizações extraterrestres, eu acredito que alguma coisa caiu lá em Roswell. Né? Tanto que eles já mudaram a história oficial 5 ou 6 vezes. Né? Então, o Paul DeLange, que é o vocalista do Blink-182, aquela banda lá dos anos 90, ele virou ufólogo agora. E aqueles vídeos oficiais da CIA que foram divulgados de perseguições de aeronaves e tal, foi ele que divulgou, ele conseguiu aqueles documentos, sei lá como, e ele divulgou. E a partir daí se começou o governo falar mais sobre o tema também. Né? Mas lá em Roosevelt, eu acho que ou era um veículo de espionagem russo, pós-Segunda Guerra, né? Guerra Fria e tal, ou era alguma coisa de fora mesmo. Né? Mas alguma coisa aconteceu ali. E a Área 51 está isolada. E se tu for procurar no Google Earth, a Área 51, eu botei uma foto, um print do Google Earth da Área 51, tá tudo em volta lá, deserto, e na parte da Área de 51 tá uma nuvem lá, tá quadriculada. Tapada, né? Então, existe sim a Área 51, né? E eu já vi vídeos de brasileiros que tentaram entrar lá, e aí tem tipo uma... Não é fechado, mas tem tipo uma cerquinha com uma placa. Se você passar daqui, pode levar um tiro. Né? Sim. É que nem tu queria no quartel, né? Alguém vai te matar, né? Então ninguém... É uma instalação militar. Ninguém entra, Então... E o que tu acha das pedras da Geórgia? As pedras da Geórgia é um caso bem legal, né? Porque assim, ela foi construída por um cara misterioso, né? Que chamava R.C. Christian, né? Que ele simplesmente foi lá e pagou. Fizeram os 10 mandamentos em 8 idiomas. Sim.
E depois que... reduzir a população da Terra Isso aí. Drasticamente, né? Drasticamente. Então é perigoso. Né? Só que tu não achou estranho, porque depois do Covid foram lá e demoliram as pedras? Sim, explodiram as pedras. Explodiram as pedras. E isso aí já alimenta mais teorias da conspiração. Com certeza. Porque a Covid é uma teoria da conspiração, assim como a AIDS. Né? Exato. Então são coisas criadas em laboratórios para eliminar, né? Então tem várias teorias bem plausíveis, né? Porque uma das que eu aposto que tu acha que tem bastante coisa verossímil é essa dos laboratórios aí, o interesse econômico dos laboratórios. A indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica. Claro, eu tenho certeza, porque é muito mais fácil, assim, preciso lucrar. Cria um vírus e depois vende a cura. Né? Então, Missão Impossível 2, aquele filme do Tom Cruise, aborda bem isso, né? Que eles criam um vírus chamado Quimera, e aí o cara vende Belorofonte, que é o que vai destruir a Quimera, né? Que nem na mitologia grega. Né? Então, sim, não é interesse deles de curar todas as doenças, né? Porque senão perde os clientes. Uma conspiração que eu abordo no livro é que, teoricamente, já existe a cura do câncer. Tudo tem um antídoto, né? Já existe a cura do câncer, mas é muito mais fácil tu manter uma pessoa em tratamento 5, 10, 15 anos do que dar um remédio para curar ele e não ganhar mais nada com ela, né? Então, existem várias teorias da conspiração, e o vírus da AIDS, por exemplo, é um que dizem que foi criado para eliminar os indesejados sociais, né? Seriam as prostitutas, os homossexuais e os drogados, né? Então, existe essa teoria também, né? O que ela ia ser criada como uma arma biológica e acabou escapando do laboratório, outra versão, né? Também, então, que guerra biológica também é bem plausível. E da Lua? Tu acha que a gente foi para a Lua ou tu acha que não, que é a teoria da conspiração que a gente nunca foi? Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, mas os argumentos que dizem que não são muito bons, né? São muito bons. E aí, eu para fazer essa parte do livro, inclusive, assisti vários vídeos de uma moça, que eu não lembro o nome dela, mas o canal dela é Física e Afins no YouTube, e ela é doutora em física. Então ela pega esses argumentos e tenta explicar, né, através da astronomia, porque ela tenta desconstruir esses argumentos, né? Por exemplo, a bandeira está tremulando, né? Ela diz, não, a bandeira está com suporte que mantém ela intacta, né? Pegada, não é pegada, na realidade são pedrinhas ali que tu... Então, tu já viu o canal do Inteligentista? Sim. Ele fez 11 horas de um compilado de vídeo lá dos porquês, e ele é físico, dos porquês não teríamos ido à Lua. E é plausível, porque assim, seria uma justificável não, porque nós tínhamos a Guerra Fria, que começou a projetar para uma guerra de conquista espacial também, aí o Yuri Gagarin, que é o primeiro cosmonauta, é russo. Os caras conseguiram botar o primeiro cara em órbita. Nós vamos ter que fazer alguma coisa para fazer uma contrapartida, né? Não poder, seria. Tem uma outra teoria da conspiração que diz que quando eles chegaram lá estava cheio de disco voador lá e eles resolveram não voltar mais. Deixa eu fazer um outro link aí, aproveitando esse tema. Todos os homens que pisaram na Lua até hoje são maçons, inclusive com um anel maçom, tudo. Não são. Não, o Armstrong, por exemplo, não era? Não era. Bom, mas acho que a maioria era, né? Não sei. Talvez 1 ou 2, mas não sei. Porque na realidade foram 12, né? Foram 12. Daí eu faço o seguinte questionamento. Por que se atribui tanto poder à maçonaria? A quem controla os países, presidentes, pessoas que vão para a Lua e fazem coisas? Eu acho assim que... Tem uma ligação com a maçonaria. Eu acho assim, vai muito ao encontro do meu primeiro livro, que é o da Lendas Urbanas, né? Tanto a lenda urbana quanto a teoria da conspiração, ela acaba flertando com o folclore moderno. Por quê? Porque as pessoas não acreditam no poder, em quem comanda. Elas desconfiam. Então está muito atrelado a desconfiança. A maçonaria é fechada, alguma coisa errada tem, né? Tipo, tá sorrindo assim do nada, tá rindo porque alguma coisa tu aprontou, alguém tu lascou, né? Então as pessoas, tá muito relacionado à descrença das pessoas nos poderes estabelecidos, nas instituições, e também à desconfiança, né? Então a maçonaria, por ser fechada, existe a desconfiança. E o governo nem precisa dizer que o governo, ninguém confia no governo, né? Quem é que confia no governo? Ninguém confia no governo. Eu não confio no presidente.
Então, ninguém confia, não confia no governador do estado, né? Então, a gente não, embora eu tenha votado nele, né? Mas assim, a gente não, no governador, no caso. Sim, mas até pegando o exemplo americano, o conhecimento que um presidente americano tem é gigantesco, só que ele não pode falar tudo que ele sabe, né? Por exemplo, da Área 51, digamos que seja verdade lá, ele não vai sair contando porque ele não pode, né? Sim, e também tem, por exemplo, teorias que alguns presidentes não têm acesso a todas as informações, que ela fica num certo núcleo. Não, eles não têm. Então, e aí tu pega assim, o Kennedy, o presidente Kennedy, por que mataram o Kennedy? Por causa da situação com Cuba, por causa da máfia, porque queriam acelerar o processo da guerra do Vietnã e ganhar com a indústria da guerra, né? Por que eles queriam matar o Kennedy, né? E em detalhe, a Marilyn Monroe morreu na mesma época ali, misteriosamente, né? E ela tinha meio que um casinho com ele ali, né? Mesma época morreu ela também, né? Será que sabiam de alguma coisa? Aí tu pega uma série de coincidências com a morte do Kennedy, com a morte do Lincoln. Eu descrevi, são mais de 20 coincidências entre os dois assassinatos. E é bizarro, assim, parece que um ciclo se repetiu, assim, né? É muito bizarro mesmo. Se a gente for pegar as mortes, aí vai longe. O Michael Jackson não morreu, o McCartney morreu. O Elvis. Tem uma teoria que o McCartney morreu em 66 e que botaram o Ozzy no lugar dele, porque o Beatles tinha um contrato a cumprir. O Elvis está vivo, eu vi ele outro dia ali, veio tocar. A princesa Diana também. Sim, assassinato. Né? E aí, assim, o Dodi Al-Fayed é um dos caras mais ricos do mundo, o que morreu junto com ela, né? E o Lula, ele tá vivo ou morto? Tem um sósia no lugar dele já ou não? Eu não abordei o Lula ali, mas tem a teoria que ele tem um sósia no lugar dele, né? Que é um clone, né? Sim. Tem uma teoria. Não é um negócio tão absurdo, porque os poderosos aí, os presidentes americanos, eles acham um sósia. Daqui a pouco... Eu lembro que tinha duas situações que meu pai o presidente não pode ir, vai o sósia, sei lá. O meu pai, ele tinha essa veia meio mística, meio conspiróloga, sabe? Aí quando o Mussum morreu, um dos Trapalhões, ele disse, engraçado, tem gente que fica meses na fila o Mussum precisou de um coração, apareceu um doador, né? Então, e daí, dali a pouco, quando lançaram lá o Ovelha Dolly, lá em 97, né? Sim. E mas clonaram a ovelha, quem garante que não estão clonando pessoa? Isso, novela... daí teve até uma novela, né? Então, se a Ovelha Dolly foi em 97... Porque de 97 para cá pode estar com 30 anos, o clone pode ter filho essa hora, tá? Então uma das viagens, uma das naves espaciais lá que explodiu, acho que é a Challenger, isso, morreu todos os tripulantes e dizem que eles estão vivos até hoje, que na verdade eles nem embarcaram na nave lá então... Tem uma outra que é da Viking, né, lá que foi a Marte, né? Que realmente tem que eles tiraram a foto lá da suposta esfinge lá em Marte, né? E que a última foto que eles mandaram tinha uma sombra de um objeto que parecia um disco, pertinho dele, assim. Então é outra teoria da conspiração. Eu abordo todas essas aí, né? Cara, as mais absurdas eu desminto, né? Sim, Terra plana, né? A gente tá falando por cima, mas no teu livro tem explicação detalhada lá. Não, na realidade, sim, eu deixo o entendimento de cada um, cara. Eu exponho a lenda. Eu exponho a teoria da conspiração. Antártida e uma relação com os nazistas lá. Tu acha que a tecnologia que os nazistas tinham na época, que dizem que eles tiveram contato com alienígenas lá? Tem. Tinha nos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra, no front, eles viam muito aqueles Foo Fighters, né? Que eles chamavam, que eram aquelas bolas de fogo que cruzavam os céus lá, que inspirou o nome da banda. Foo Fighters é por causa daqueles OVNI que eram vistos lá na Segunda Guerra, né? Então, sim, tem relatos. Em todas as grandes conflitos humanos, por exemplo, tem relatos de OVNI. Até de antes da invenção do avião, né? Então, tem bastante relatos, assim, tem bastante coisas que dá para que eu tento abordar. Os mais absurdos realmente eu desminto na hora. Por exemplo,
essa situação da Terra plana, né? Então, sim, é um desserviço que eu estaria fazendo ao meu filho escrever num lugar que a Terra é plana e não desmentir, né? Por que tu acha que a Antártida não dá para fazer turismo à vontade lá? Tem bases militares que cuidam acesso. Tem a teoria que tem a Agartha, né? Que é aquela civilização intraterrena, né? Que a entrada é por ali, que tem bases alienígenas, tem várias teorias nesse sentido também, né? Então, são teorias que eu tento abordar e eu falo um pouco no livro delas, né? Mas entre outras, quem são os homens de preto, de onde que eles vêm, né? Por que sempre que acontece os Estados Unidos é meio uma polícia do mundo que vai lá e se mete? E também teve uma questão recentemente, né, todos os telefones do mundo, ele deu uma pane, o WhatsApp. Isso aí é algo bem... Não, e aí assim, por exemplo, tem uma outra teoria que eu acho fantástica, que é do chip do apocalipse. Essa eu coloquei. Porque os caras estão me vacinando e vão botar um chip em mim, né? Beleza, eu acho bem verossímil, bem plausível. Mas será que precisa? Eu tenho esse aparelhinho aqui, ó, que ele diz o que eu gosto, onde eu estou, o que eu faço, ele me indica tudo. Todos os passos que eu dou, alguém está recebendo. Por esse aparelhinho. O chip já é esse. É isso aqui. Seria a marca da besta, talvez. É isso aqui. Ele nos ouve e, se bobear, tira foto da gente quando a gente tá olhando pra tela, né? Porque esse dia eu tava comentando com um amigo meu numa janta, assim, aleatoriamente. Cara, será que é caro manter um barco? Daqui a pouco abre uma mensagem lá do barco à venda. Então, assim, e eu falei, eu não pesquisei, foi uma fala. Então são situações assim que deixam a gente com a pulga atrás da orelha. Isso aqui, cara, o GPS diz onde tu foi, onde tu vai, o que tu gosta, tu começa a pensar em comprar alguma coisa, tu abre ali começa a vir propaganda, né? A gente sabe que tem os algoritmos que direcionam e tal por coisas que a gente mesmo assinala. Mas aqui o controle está todo no celular. Quem quiser controlar nós, vai controlar por aqui. E existe um controle, né? Bem possível. Sempre existiu. Sempre. Por exemplo, eu em casa sou controlado pela minha mulher. Todo mundo é controlado de algum modo, né? Então... Inclusive tem aquele livro, né, 1984, do George. Adoro isso. Muito bom. E ele fala, né, sobre como é que é, as ideias, né? Antigamente as pessoas tinham medo da polícia. Sim. Hoje em dia não. Esse 1984 foi um dos que inspirou esse livro aqui, né? Que é o dos Agentes do Binário. Que é uma distopia também. É uma distopia também. O que é essa distopia? Nesse livro eu falo que aconteceu um cataclisma nuclear. Aí um cara gerou uma redoma bioenergética e salvou todo mundo, e todo mundo teve uma dívida de vida com ele, e ele se torna meio que um soberano, né? Só que ele acaba controlando todo mundo, né? Inclusive, a partir de hoje tu não tá proibido de comer camarão. Por quê? Porque eu enxerguei no além que tu não pode, e como eu enxerguei no além que ia ter a guerra e salvei todo mundo, tu não pode questionar a minha visão, né? Então, é uma crítica social também. É uma crítica social esse livro também. Mas o fato é que todo mundo está sendo controlado. Todo mundo, de certa forma, é uma espécie de Bonifrate lá, que tem um ventrílogo lá. Antigamente não era necessário tu dar teu CPF para fazer uma compra. Hoje em dia tem lugares que é obrigatório. Sim. Porque eles precisam saber com o que você está gastando, né? E tu vai, por exemplo, esses dias eu tava ocioso e resolvi assim, vou ganhar dinheiro com futebol. Daí eu entrei num desses aplicativos de aposta, botei R$50 ali de aposta e comecei a postar. O próximo gol sai quem, sabe? Daqui a pouco eu tava com R$300 ali porque é jogo fácil, né? Final do Campeonato Brasileiro é jogo fácil. Aí, dali a pouco começou a aplicar uma atrás da outra propaganda desses aplicativos, sites de aposta e tal. Venha fazer conosco e tal. Então, direciona, né? Esses direcionamentos eles são muito interessantes, né? E outra coisa que é muito usada, isso foi tema, inclusive, de uma pesquisa que eu fiz para a faculdade, que é a questão da mensagem subliminar, né? Do controle por mensagem. Tu não precisa dizer diretamente. Tu faz a pessoa acreditar que ela quer aquilo. Né? Então, o vendedor faz muito isso, né? Tu não tá vendendo o produto, tu tá convencendo a pessoa que ela precisa daquele produto. Né? Exatamente. Então, é uma coisa que... E a vida toda é isso, né? Então, tu não tá querendo conquistar aquela mulher, tu quer convencer ela que ela precisa de ti. Então, tu começa a lançar... Porque se tu for na pedrada, tu não vai conseguir, né? Não vai. A menos que
A menos que os dois combinem, né? Porque o cara tem que realmente ser um cavaleiro, né? Então, e aí ele consegue esse encanto. E todos nós, de algum modo, somos encantados por alguma coisa, Pela pelos nossos propaganda, pela desejos, pelas mídia, nossas vontades, pelos nossos instintos, né? Todo mundo é. Uma outra distopia também interessante é o Admirável Mundo Novo, né? Sim, Também, sim. também vai por uma outra linha, diferente do 1984, mas também prevê um futuro, né? Então, Sim. E Diego, aonde que as pessoas encontram esses seus livros? Bom, com exceção desse livro que eu escrevi aqui, de publicação interna, que é da história da minha loja, todos eles são disponibilizados no portal Eclep, né? No portal Eclep, que eu posso passar o link depois para vocês. Claro. Que o portal Eclep ele tem todos, e aí é feita impressão sob demanda, porque normalmente faço poucas tiragens dos meus livros, né? Porque eu também não tenho muito tempo para ficar vendendo, né? Então eu faço poucas tiragens e normalmente vendo essas tiragens no lançamento, né? Por exemplo, Pedro Oculto eu vendi toda a tiragem no lançamento dele, que é um romance lá na Revolução Federalista. Então, eu faço isso, normalmente tiragens pequenas, e normalmente o pessoal compra sob demanda, diretamente no site, né? Diretamente no site, vai lá, quantos exemplares quer, recebe em casa e tal. Agora, se quiser que faça autografado, pode entrar em contato comigo, daí a gente dá um jeito de mandar, né, pelo correio. A maioria dos livros que eu vendo são para fora. Por exemplo, eu lancei um livro sobre o Arco Real, que é um grau maçônico, e não tinha nada em português sobre esse grau, né? Aí eu conversando com um amigo meu, Augusto Origuchi, vamos escrever sobre o grau do Arco Real e sobre o grau de Nauta, que são 2 graus que não tem muita coisa em português. Vamos, escrevemos sobre aquilo ali. Assim, eu lancei em 2 grupos, assim, ó. Eu tive que fazer mais 2 reimpressões para conseguir atender a demanda, porque vendeu muito fácil, né? Então, normalmente eu divulgo em grupos e tal e mando pelo correio, né? Então, quero o livro e tal, quer dedicatória, não tem custo extra, né? Só vai ter um risco meu lá, mas... Então, mas daí o pessoal recebe em casa, né? Então, trabalhar para escrever, assim, é gratificante, assim, porque quando eu fiz o Lendas Urbanas de Cruz Alta, eu fiz mais por brincadeira, né? Quando eu fiz o Tempora Austin, eu já comecei a ver, isso muda opiniões de pessoas, então... Com certeza. Então eu já começo assim, se é para contribuir, vamos contribuir com algo útil, né? E meu filho gosta disso também. Meu filho agora ele tem 8 anos, ele pega as folhas de ofício, divide elas e faz as historinhas dele lá. Olha que Porque ele diz que é o exemplo, né? Ele quer ser escritor também, então. Teus livros mais vendidos são os com o tema de maçonaria. O mais vendido é o Tempora Austin, até hoje. É? É o Tempora Austin. Esse aqui eu acho que foram uns... E é recente, né? Ele foi 2015, esse aqui. Esse aqui eu acho que foram uns 500 exemplares vendidos, né? E o Maçonaria, o Legado do Aprendiz, passou dos 400, mas não alcançou. 400 exemplares vendidos. Os outros estão todos a mais de 100, 100 e poucos, 200. Depende muito do livro, né? Quer falar o teu canal pra galera, olhando para aquela câmera ali, fazer um convite para que as pessoas assistam, se inscrevam e também te sigam, né? Claro. Então, o meu canal é maçonizando, @maçonizando lá no YouTube, né? Você também tem página no Instagram do canal Maçonizando. Não atualizo muito, mas tem, né? Tem a página do Instagram do canal Maçonizando. E também, se você quiser me seguir, é @DiegoFranzenBG3. Então, esse é o meu Instagram. Você pode me chamar lá e podemos trocar ideia, tirar dúvidas. Fiquem bem à vontade para me chamar e fazer elogios, críticas, que eu também não me melindro. Fiquem bem à vontade. Bom, a gente poderia se estender aqui, né, Marcelo? Porque é um assunto Nossa, que a gente até teoria da conspiração, a gente nem falou de mudança de clima e coisas, com aquecimento global, controle da coisa. Mas quem quiser saber mais nos livros do Diego, tem muito mais teorias, né? Daqui uns dias já estamos disponibilizando também alguns exemplares físicos, fazer um lançamento lá no Tanoeiro do livro da conspiração. Diego, quais teus próximos passos aí? Tu já tem um outro livro em mente? Tu pretende escrever crônicas do dia a dia em algum jornal? Tu tem alguma coisa planejada? Eu estava escrevendo umas crônicas uma época ali, mas eu também não tenho muito tempo para ficar e sabe como é que é a mente do TDAH, né? O cara não para. Então, eu não tenho nesse momento assim, eu tenho projetos para escrever, mas nesse momento eu não tenho nenhum mais em andamento, né? Não tem nenhum mais em andamento. O último que eu tinha em andamento era da teoria da conspiração, que foi
foi lançado, né? Até porque acabou de ser feito, né? Mas realmente eu vou. Em 2025 eu vou publicar alguma coisa porque eu não consigo ficar sem. Mas eu ainda não tenho nada, eu vou começar esse projeto em janeiro. Bom, Diego, nós temos uma pergunta final. Ela não estava aqui no nosso script. É uma pergunta que a gente faz para todo mundo e tu, como assiste, provavelmente tu já deve ter escutado, né? Bom, vai muito de acordo com o nome do nosso podcast, Multiverso. Se existisse um outro universo e existisse um outro Diego lá neste universo e tu tivesse o poder de mudar alguma coisa neste mundo ou no outro, o que você mudaria em você ou nas pessoas? Deixa eu só interromper. Isso não poderia ser uma teoria da conspiração, né? Múltiplos universos, né? Sim. Não, o que eu mudaria em mim, eu acho assim, ó, que eu, principalmente no começo da vida, ser um pouco menos estourado, ser um pouco menos brigão. Né? E medir muito o que eu falo para as pessoas. Né? Pelos primeiros 30 anos da minha vida foi... gente vai aprender. Eu arrumei muito inimigo de graça por bobagem. Né? Então, os primeiros 30 anos, então, até o ano passado? Eu tô com 43, né? Mas eu arrumei muito inimigo de graça por bobagem. Então, o que eu mudaria realmente seria diminuir um pouco a impulsividade. Impulsividade. Eu acho que isso é uma coisa que no começo da vida me atrapalhou bastante. Hoje tá tranquilo, né? Hoje eu realmente... Tem gente, às vezes, passa alguma situação e me pergunta como é que tu aguenta? Eu disse, não me afeta, né? O meu pai costumava dizer que o que eu faço e eu sinto é problema meu. Agora, em relação às pessoas. Agora, o que as pessoas fazem ou sentem em relação a mim não é problema meu, é problema delas. Né? Isso é verdade. Então, o que eu alimento é meu, o que eles alimentam é delas. Então, eu me alimentaria mais com coisas salutares, né, no começo da vida. Então, eu acho que é isso. Porque, assim, eu sou caretão, eu nunca fumei um baseado, eu bebo do fico direto, mas nunca fumei um baseado na vida, nunca usei droga, sempre gosto de ouvir música e fico o dia inteiro, é minha terapia, escrever, ouvir música. Né, e me livrei de um vício, que graças a Deus, isso é uma coisa que eu diria para mim mesmo, que é o cigarro, né? Porque no começo, por exemplo, quando eu escrevi o Tempora Óssea, eu não conseguia escrever o livro sem ter um cigarro, pelo menos para manusear. Era um gatilho mental, assim. Hoje tá tranquilo, hoje tá de boa, né? Então, eu acho que também se livrar um pouco dessas asperezas que fazem mal pro corpo da gente, que o nosso corpo é o nosso templo, né? Então, eu cuidaria melhor dele. Olha... Muito bom. Muito bom, parabéns pelo teu trabalho. Parabéns, Diego. E como tem muito assunto que tu aborda e que tu domina, mais adiante, talvez quando lançar o próximo livro, a gente fala mais sobre os temas aí. Com certeza, com certeza. Já está convidado. Eu parabenizo vocês, o trabalho de vocês é fantástico, é bem legal. Eu acho que o podcast é uma coisa que veio para ficar, é uma evolução do rádio, na minha opinião. Né? O rádio é uma coisa muito legal, uma coisa que vicia, tanto que eu trabalhei tantos anos em rádio, mas o podcast é uma coisa que veio para ficar. Eu assisto podcast direto, né? Então, daqui de Bento, assisto todos aqui de Bento, assisto os nacionais também, eu gosto muito de assistir podcast. Ontem eu estava assistindo do Rubi Barrichello. Então, é bem legal. Eu gosto. Inspiram. Né? Inspiram. Histórias inspiram. As pessoas inspiram através de histórias. Todo mundo tem a sua história para contar. Né? E tem as tradições, né, que dizem que os cavaleiros antigos diziam assim, que todo mundo tem a sua canção. Né? Então, vamos fazer a nossa vida uma sinfonia e seguir essa canção. E vocês estão fazendo uma bela canção. Nossa, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio.